O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Em casa, os discípulos fizeram novamente as perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente as perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste mês de outubro, nós celebramos na vida da igreja o mês das missões e o mês do rosário. Nós devemos rezar muito para que possa se realizar aquilo que Jesus mandou aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a todos os povos. Devemos rezar para que o Evangelho possa chegar ao coração de todas as culturas, de todos os povos. E hoje cabe a nós anunciar o Evangelho e dar testemunho do Evangelho. E a liturgia de hoje nos mostra que a família é o lugar privilegiado para nós darmos testemunho do amor de Deus. Deus, desde o início, quis assim, que o homem criado à sua imagem e semelhança tivesse uma companheira semelhante a ele, em tudo igual a ele, para que os dois formassem uma só carne e vivessem sempre unidos no amor. Depois, como ouvimos do Evangelho, por causa da dureza do coração humano, Moisés permitiu o divórcio, mas a vontade de Deus não é a separação. A vontade de Deus, o projeto de Deus é para que nós vivamos sempre unidos no amor, que formemos uma só carne, que possamos
ser sinal do amor dele para todas as pessoas, ser sacramento do amor de Deus, dando testemunho do amor para todas as famílias. E para que isso possa acontecer, nós precisamos rezar muito pelas nossas famílias. Precisamos cuidar para que as famílias possam viver sempre no amor. E um dos cuidados é na preparação para o casamento. Durante o namoro, durante o noivado, devemos procurar com que os jovens possam de fato se conhecer profundamente e possam depois assumir com responsabilidade este compromisso de ser sinal, de ser sacramento do amor de Deus para todas as famílias. Além desta preparação bem feita, através do diálogo e da oração, é preciso que também, depois de casados, os cônjuges continuem cuidando, cultivando aquela primeira chama do amor com todo carinho. E este cultivo se faz de modo particular, através do diálogo, do perdão e da oração. É o diálogo que vai fazer com que eles encontrem juntos soluções para as dificuldades, para os obstáculos que vão encontrando. É o diálogo que vai iluminar a decisão deles para que seja uma decisão acertada para o bem da família. E quando tiver necessidade, que ambos estejam preparados para abrir o coração para perdoar. O perdão, não esqueçamos, é a maior prova de amor. O perdão não diminui ninguém, antes enobrece. Quando eu amo de verdade, porque amo, eu sou capaz de perdoar e perdoando recomeçar. E não pode faltar na vida conjugal e da família, além do diálogo e do perdão, a oração. Porque a oração nos religa a Deus, a oração nos coloca em comunhão com Deus. E quando nós permanecemos unidos a Deus, nós permanecemos no amor, porque Deus é amor. Então, se quisermos famílias unidas no amor, é preciso que as famílias decidam a viver sempre em clima de oração, íntima união com Deus. E quanto mais as famílias permanecerem unidas a Deus, tanto mais chance tem de permanecer no amor. Mas às vezes surgem dificuldades, e nós mesmos conhecemos tantas pessoas que por um motivo ou outro não foram felizes na primeira união. Nós não podemos condenar ninguém, nós devemos ser misericordiosos, devemos acolher estas pessoas na igreja com compaixão, devemos rezar por elas e devemos ajudá-las a viver segundo o Evangelho. E por isso nós devemos dar todo o apoio, nós devemos estar sempre rezando por elas e acolhendo-as na igreja como nossos irmãos e irmãs, como quem precisa do nosso apoio de família, para que elas possam superar as dificuldades e viver segundo o Evangelho. Hoje, a igreja nos pede então que nós tomemos consciência da missão de anunciar o Evangelho a todos os povos, começando pelo anúncio e testemunho do Evangelho que deve ser dado no seio da família. As crianças devem aprender desde o colo materno a rezar. As crianças devem aprender desde bem cedinho
com o papai, com a mamãe, a importância da oração, para que também elas entendam que a família é o lugar privilegiado para a manifestação do amor de Deus. E que ao longo deste mês nós possamos rezar muito para todas as pessoas que vão nas missões a outros povos, por aqueles e aquelas que são chamados à missão adigentes e que vão como missionários e missionárias, para que, sustentados pela força da oração, possam dar sempre testemunho do Evangelho e atrair muitas pessoas para o seguimento de Cristo. E que nós, na família, cuidemos para que a nossa família permaneça unida, rezando muito pela nossa família, cuidando para que a nossa família possa viver num clima de diálogo, abrindo o coração para perdoar quando preciso for e sempre atenta ao compromisso que assumi um dia de ser sacramento do amor de Deus, de ser sinal do amor de Deus para todas as pessoas.